Oi, meu nome é Janaína Brasil, eu sou produtora cultural há mais de 20 anos e trabalho com audiovisual há uns 9 anos mais ou menos. Esse vídeo ele foi contemplado pelo edital Memória Técnica da Secretaria Municipal de Cultura, que está sendo financiado com recursos da Lei Aldir Blanc, do Ministério do Turismo e da Secretaria Especial de Cultura. O edital Memória Técnica ele tem o objetivo de criar uma biblioteca de registros sobre as profissões técnicas das artes. O produtor ele está presente na maioria das manifestações artísticas, por exemplo, música, dança. Um espetáculo de dança precisa de um produtor, um espetáculo teatral precisa de um produtor e o cinema, a televisão precisam de produtores. Tá? Eu vou me ater ao teatro e ao audiovisual porque é onde eu tenho atuado com mais frequência, embora já tenha feito produção de revista, embora já tenha feito produção de DVD. A produção de teatro no Brasil muito em função das leis de incentivo, da política cultural, muitas vezes joga o artista para se autoproduzir. Então você transforma o artista no empreendedor de si mesmo, né? E ele começa a produzir. Na minha opinião, isso é uma grande covardia com os artistas, tá? Porque o produtor, ele é a pessoa que vai pensar operacionalmente o evento, o espetáculo, né? A peça teatral. Então, quando você está pensando na parte técnica, puramente técnica, seja de orçamento e tudo mais, você acaba tendo que dispensar um tempo muito grande para essa parte e o artista que não tem o domínio sobre isso acaba ou não fazendo bem a parte de produção ou despendendo um tempo que ele podia estar debruçado na sua obra para fazer uma parte administrativa, né? Bom, como que o produtor funciona? Ele é a pessoa-chave para fazer inscrição em editais, para buscar recursos para o seu projeto. Ele vai coordenar equipes de captação, por exemplo, caso ele não faça a própria captação, nem todo produtor é captador de recursos, isso é importante. Ele conhece os trâmites de leis, ele conhece os editais, ele sabe como inscrever um projeto num edital, ele sabe contratar uma equipe técnica, geralmente ele tem uma equipe técnica com quem ele costuma trabalhar, mas ele tem lá, trabalhando junto com o diretor, ele vai determinar quais pessoas vão ser contratadas, os cachês que vão ser pagos, vai operacionalizar tudo isso e vai fazer todo o controle financeiro da produção, né? É um trabalho bastante pesado e geralmente quando você tem um artista que se autoproduz, ele toma um tempo desse artista. É importante que assim, eu vejo muito hoje essa coisa do artista que vira produtor e que acaba fazendo tudo ao mesmo tempo. Isso não é para todo mundo, tá? Eu particularmente sou atriz também, comecei a fazer produção para me autoproduzir, mas eu percebo hoje que muitos artistas, eles não têm essa facilidade e se cobra exageradamente de fazer a sua produção. Eu recomendo, principalmente para artistas que querem se produzir, para colocar na balança se isso de fato é alguma coisa que você domina e que você tem facilidade. Por quê? Porque às vezes é mais fácil que você contrate um produtor para fazer aquelas partes que você não consegue fazer tão bem, uma planilha, às vezes eu não sei escrever tão bem um projeto num edital, e geralmente às vezes a gente acaba se emperrando ou se complicando por conta dessa nossa dificuldade. Eu conheço muitos artistas que inscreveram projetos em editais, ganharam, mas na hora de executar, executaram de forma equivocada e hoje estão com problemas de prestação de contas porque não sabiam muito bem como fazer o trâmite geral desse controle de contratações, de emissão de notas, de um controle contábil, né? São coisas que muita gente acha chata e de fato não é tão
tão fascinante quanto você está no palco, quanto você está fazendo a sua criação, mas são coisas técnicas que são necessárias para uma produção. Então, se você não tem habilidade, paciência, se você não tem esse perfil, é melhor que você contrate alguém. Recentemente, eu estava conversando com uma pessoa de São Paulo que que escreveu em vários editais um texto e que não tinha conseguido boas notas, mas não tinha conseguido nunca ser contemplada. Então ela optou por contratar um produtor para fazer essa inscrição, então ela consegue ser contemplada nos editais. Então é um profissional que faz uma diferença porque ele tem o conhecimento do processo produtivo do início ao fim, e quando você vai inscrever um projeto, você demonstra que você tem a habilidade para entregar o produto final que você está prometendo no seu edital. Tá? Então o produtor, ele vai pegar o projeto do início, geralmente, né? Ele pega o projeto do início, ele desenha toda a parte de financeira, logística, de contratações do projeto e vai desde captar o recurso ou buscar essa captação via editais até a prestação de contas. Tá? Essa é a função do produtor, geralmente no teatro. Também, claro que ele vai ter, durante o processo da realização do teatro, tem outras coisas que ele precisa estar a par. Ele precisa estar a par sobre processos de produção, desde os cenários e figurinos, como que eu vou trabalhar com cada conceituação artística. É muito importante que o produtor tenha cultura teatral, porque às vezes a gente pega um produtor que a gente fala... Eu me lembro de um espetáculo que eu fiz e que eu falei para a cenógrafa, esse espetáculo é um espetáculo de 2 atores e eu quero que esse espetáculo viaje. Então eu preciso de um cenário que seja viajável, né? Então é um espetáculo, a gente já traçou toda a nossa possível carreira do projeto e encomendou isso para o cenógrafo. O cenógrafo veio com uma mesa de 1,30 m, um tampo, não, era 1,50 m, o tampo maior. Eu lembro que eu podia deitar em cima da mesa e ainda sobrava. Eu tenho 1,56 m. Corrigindo, eu tenho 1,53 m. Eu sou bem pequenininha. Mas assim, eu deitava em cima da mesa e ainda sobrava. E essa mesa não dobrava. Quando a mesa chegou pra gente, eu falei assim, gente, mas um minuto. Foi avisado que essa peça viajaria. Como é que eu vou carregar essa mesa para os lugares? A mesa era linda, maravilhosa, mas não funcionava para aquele espetáculo, né? A gente fez a temporada no Rio com aquela mesa, depois eu descartei a mesa e tive que pedir para um outro cenógrafo, um outro cenotécnico, construir uma mesa que eu pudesse dobrar. E daí um cenotécnico fez, ele fez uma mesa dobrável mesmo. Na verdade, ela era desmontável. A gente separava os pés, encaixava os pés, era uma mesa praticamente um Lego. E essa mesa funcionou para viajar, né? Então, o produtor ele tem que ter Na verdade, nesse momento, produtores um pouco mais bravos não aceitariam aquela mesa. Mas como a gente ia ficar 3 meses em cartaz, optei por ficar com a mesa para aqueles 3 meses em cartaz no Rio de Janeiro e depois, enquanto isso, eu produzi uma outra mesa para a viagem, né? Foi um custo a mais, foi um desgaste para a produção, etc, etc. Mas a gente tem esse tipo de situação. O produtor ele tem que ter em mente qual a carreira do espetáculo pretendida, né? É para viagem? Não, é só para a gente fazer uma boa temporada numa determinada cidade para disputa de prêmios? A minha intenção é conquista de prestígio para determinada... Enfim, a gente traça uma estratégia e a gente executa, né? Esse é o trabalho do produtor no espetáculo. É um trabalho de você também proteger os atores, buscar assessoria de imprensa, buscar divulgação e trazer público. Um dos grandes trabalhos do produtor no teatro é trazer público para o teatro, que é uma das funções mais difíceis do produtor. O bom produtor ele tem contatos, por exemplo, com formação de plateia, as famosas vans que levam os idosos para assistir um espetáculo, parcerias com empresas para desconto.
Então, esse tipo de estratégia para a formação de público é muito importante na produção teatral, tá? No teatro, a gente tem a figura do produtor e algumas vezes você tem os assistentes de produção, você tem as pessoas mais obreiros, né? Mais mão na obra, mão na massa, né? E uma pessoa coordenando. Nas produções menores é uma pessoa só e vamos com todo mundo, atores se mobilizam também para determinadas funções e a gente consegue levantar o espetáculo. No audiovisual, por sua vez, a gente tem algumas funções de produção que são mais específicas, tá? No audiovisual a gente vai ter o produtor, que é o dono do projeto. Geralmente quando você vê produção de, ou coprodução, ou produtor associado, são as pessoas que são donas do projeto. Vamos supor um filme que uma produtora vai fazer. Então, ele vai levantar todo o projeto, ele vai levantar o recurso, ele vai fazer todo o desenho, ele vai pegar o projeto do início, da ideia inicial e vai levantar esse projeto até o lançamento. Esse é o produtor, né? Seja uma série, seja um filme, seja um curta, enfim. O produtor ele vai pegar a ideia e vai fazer ela acontecer. Depois nós temos o produtor executivo, que é a segunda pessoa dentro da produção. O produtor executivo ele geralmente está junto com o produtor. Ele vai fazer orçamentos, ele também pode ajudar no modelo de negócio do projeto, ele vai contratar a equipe quando tiver o dinheiro, ele vai participar do desenvolvimento para entender todos os meandros daquele produto, para entender, por exemplo, se determinada cena a gente precisa de quantos figurantes, enfim, ele vai estar junto desde o processo criativo até a prestação de contas, né? Ele vai fazer a operacionalização financeira do projeto, vai fazer a parte de contratações, vai pensar em todos os contratos, vai ler os contratos, vai entender se esses contratos atendem plenamente àquela produção e assim por diante. Depois nós temos, além do produtor executivo, a gente tem o diretor de produção. O diretor de produção é a pessoa mais mão na massa, né? No sentido de que ela entra quando o produto já está mais desenvolvido, já está na pré-produção, não participa do desenvolvimento e vai fazer a parte mais prática do projeto, né? Então vai efetivar as contratações, vai realizar os pagamentos, vai fazer a parte de logística do projeto. Cada projeto tem as suas particularidades, né? Projetos menores, de baixo orçamento, a gente às vezes tem uma ou duas figuras de produção. Um profissional junta todas essas funções. Nos projetos que têm um pouco mais de orçamento, que são um pouco maiores, a gente consegue dividir bem as funções, cada um no seu quadrado, né? Então, o produtor ele vai cuidar da parte do cliente, vai fazer a interface com o canal, se for o caso, vai fazer a interface com os patrocinadores, vai cuidar do lançamento, vai cuidar da estratégia macro do projeto. O produtor executivo ele vai fazer o gerenciamento geral do projeto, no sentido de ter o controle de nada sair daquilo que foi planejado junto com o produtor. E o diretor de produção, coordenador de produção, os assistentes de produção vão executar os planos realizados pelo produtor e produtor executivo, né? A criatividade para um produtor é uma das habilidades mais importantes. Por quê? Quando a gente vai produzir tanto uma peça, quanto um filme, quanto uma série, um curta, se o produtor não souber usar a criatividade, muitas vezes o orçamento não vai dar. Tá? Hoje a gente trabalha no Brasil com orçamentos bastante limitados. Então, é muito fácil eu chegar pro roteirista e falar assim, olha, eu não tenho dinheiro, corta essa cena que tem X figurantes. Ou então dizer assim, olha, não tenho dinheiro, você corta X páginas do seu roteiro. E a gente precisa trazer
soluções criativas para que aquele conceito do diretor prevaleça, do diretor e do roteirista. Então, às vezes você tem uma cena, eu me lembro de uma vez que eu estava fazendo uma minissérie na Record, tinha uma cena num cenário que a gente não tinha mais dinheiro para levantar cenário. Não tinha. E tinha acabado o dinheiro, não tinha mais dinheiro para fazer aquele cenário, era uma cena, um cenário para uma cena, mas uma cena de extrema importância para o desfecho daquele episódio, né? Era a cena principal daquele episódio. Qual foi o maior erro nesse momento? Foi que, se a gente sabia que a principal cena era aquela, ela tinha que primeiro ter sido guardado todos os recursos para aquela cena, o que não aconteceu, né? Foram gastos muitos recursos em muitas cenas que não tinham tanta importância e na cena mais importante o recurso acabou. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente lê um roteiro é onde eu vou colocar a maior parte dos meus recursos. Isso tem que ser identificado logo de primeira, né? Quais são as cenas importantes que eu vou guardar recurso para que aquela cena seja a grande cena ou as grandes cenas daquele produto, né? Isso é um diálogo com o diretor e com o roteirista. Então as cenas que eu preciso despender mais recursos, seja recursos humanos, sejam recursos financeiros, porque o recurso humano também é um recurso financeiro na medida em que o tempo dessas pessoas também é remunerado. Então, eu preciso de mais recurso na cena XYZ. Então, eu vou organizar todo o meu planejamento financeiro para que essas cenas tenham recurso. Então, nessa série, aconteceu isso, quando a gente chegou lá, não tínhamos o recurso para fazer a grande cena do grande desfecho e tudo mais. Eu me lembro que foi bastante complicada a conversa com o diretor de arte, porque ele queria um cenário grandioso e tudo mais, e acabou que a gente não chegou a um acordo. A gente não tem o dinheiro para levantar o cenário, então eu falei, olha, então a gente vai ter que fazer essa cena no enquadramento fechado, vamos tirar toda a parte todo o conceito do diretor e um cenário menor. Fechar o enquadramento, o diretor vai ter que sentar, vai ter que redesenhar essa cena, porque essa cena não vai ter esse cenário que vocês estão querendo. Não tem dinheiro, né? Depois de muito vai e volta, o que aconteceu? Descobrimos a possibilidade de fazer sim o cenário, porque a gente levantou aquele cenário para fazer a coletiva de imprensa. Então nós usamos o dinheiro da coletiva de imprensa, a coletiva de imprensa foi dentro do cenário e o diretor pôde fazer a sua cena, enfim, da forma como ele havia planejado e sem o prejuízo que poderia ter acontecido para a minissérie. Esse é um erro que acontece muito, tá? Na verdade, nessa série eu não estava fazendo gerenciamento de produção, eu fazia só a parte de coproduções, então eu cuidava só da coprodução com a produtora. Mas quando chegou para mim, a gente não tem, a gente precisa de mais dinheiro, a gente precisa aumentar nosso contrato, a gente não tinha como fazer, né? Então isso é importante, que a gente tem que ter em mente quando chega um roteiro na nossa mão, eleger onde o recurso vai ser investido. Quando a gente faz esse tipo de trabalho junto com a direção, a gente consegue trabalhar todos os elementos do produto, seja uma série, seja um filme, de forma mais econômica, né? A gente ouve muito falar em economia criativa, a gente tem que pensar em economia dramática, né? Onde eu coloco, onde dramaticamente é importante que o recurso seja investido. E para isso, o produtor precisa usar a criatividade também, para que nos lugares onde a gente não tem o recurso não tenho tanto recurso, eu tenho que ter soluções criativas, apresentar para o diretor, para o roteirista e para os donos do projeto, para os sócios do projeto, soluções que possam vir de encontro àquele produto que a gente está produzindo. Agora mesmo eu estou produzindo
estamos em fase de contratação de um projeto, que a Ancine simplesmente, eu ia filmar 3 semanas em estúdio, um sitcom. As 3 semanas seriam todas dentro do estúdio, né? E exige estúdio por uma diversidade de fatores artísticos, teria que ser num estúdio. É mais barato fazer em estúdio do que, enfim, qualquer outra coisa, mas a Ancine simplesmente falou que eu só tenho 30% do valor que vale de fato o estúdio. Isso acontece. Então, eu mandei o projeto lá, o projeto está para ser contratado, a Ancine me devolveu e falou assim, olha, você está pedindo 100, eu só te dou 30. É o máximo que eu posso, é o máximo que a gente vai aprovar para essa linha. Embora eu discordo da postura da Ancine, acho uma postura equivocada, na medida em que ela tá parametrizando valores de projetos diferentes. Provavelmente os projetos que ela usou como base para dizer que eu não tenho o 100, provavelmente não usaram estúdio, não usaram 3 semanas de estúdio, não precisavam de estúdio, de um estúdio de 800 metros quadrados, como é o meu caso, mas o fato é que eu só tenho 30. Como é que eu vou fazer para fazer com que, com esses 30, eu atenda as necessidades artísticas do projeto? Aí é que entra a criatividade do produtor. A gente vai ter que descobrir como a gente vai... Bom, a primeira parte a gente pode negociar com o estúdio, evidente. Eu posso chegar no estúdio e falar assim, olha, a Ancine só me deu 30. Mas, dificilmente, o estúdio vai falar assim, ah, ok, a Ancine só me deu 30, eu vou cobrar 30. Vale 100, mas tudo bem, porque a Ancine mandou, a gente obedece. Não, o estúdio não vai obedecer. Então, eu vou precisar, dentro da estrutura do projeto, dentro da minha estrutura financeira, encontrar uma alternativa para esse cenário, conversar com o diretor de arte, conversar com todo mundo, de forma que a gente encontre uma solução criativa para resolver esse problema gerado pelo avaliador da Ancine, né? Por isso, eu costumo dizer que para o produtor a criatividade é fundamental tanto quanto para o roteirista. Eu não posso simplesmente baixar e falar assim, ah, eu não tenho dinheiro. Não. Se aquele projeto precisa daquela cena, precisa daquele elemento, eu, como produtora, tenho que trazer alternativas que caibam no orçamento para que seja realizado, né? Além disso, a gente precisa entender toda a conceituação artística. Não adianta eu também falar para o meu diretor ou para o meu roteirista, ah, então, ao invés de estúdio, vamos fazer numa casa, eu tenho uma casa grande. Mas se o conceito é fazer uma coisa estúdio, é uma metalinguagem, a casa grande não resolve. Então, eu tenho que ter um diálogo criativo com todas as funções criativas também, né? Então, por isso que o produtor precisa ter muita referência artística também. É muito importante que a gente assista filmes, séries, para que a gente também tenha na nossa biblioteca, né, alternativas para apresentar, né? Então é isso. O produtor é, sem dúvida, a mola propulsora do projeto. Sem ele, o projeto não existe. Seja um projeto de teatro, seja um projeto de cinema, mas o produtor é fundamental. É nele que começa tudo e vai ser ele que vai terminar tudo fazendo a prestação de contas, seja só para a produtora, né, para a gente mostrar lá que a gente gastou tudo direitinho, conforme planejado, seja para os órgãos oficiais como a Ancine, Ministério do Turismo hoje, antigamente o Ministério da Cultura, a Secretaria de Cultura, enfim. O produtor vai ser aquele que vai do início ao fim do projeto, colocando ele de pé e fazendo toda a parte administrativa e também usando a sua criatividade para soluções, para as melhores soluções dentro daquilo que está sendo proposto, tá bom? Bom, se você tiver alguma dúvida, é só mandar um e-mail, vou deixar aqui embaixo e eu estou à disposição. Até a próxima!